turma, vamos dar continuidade à nossa disciplina de microbiologia, onde hoje a gente vai estar estudando sobre a micologia, que nada mais é do que um outro tipo de reino que abrange o estudo dos fungos. Como nas aulas anteriores, a gente estudou a respeito dos micro-organismos, onde a gente viu as definições, a gente viu os tipos, a importância de alguns micro-organismos no organismo humano, assim como na produção de alguns alimentos, de laticínios, e a grande importância desses micro-organismos, principalmente na produção dos antibióticos. A gente também viu nas aulas anteriores a respeito de um grupo que foi o grupo das bactérias, onde a gente viu as definições que bactéria nada mais é do que aqueles seres micro-organismos onde a gente não consegue visualizar a olho nu, obrigatoriamente a gente precisa de um microscópio para poder visualizar esses micro-organismos e que esses micro-organismos tanto traz benefícios, como também são causadores de algumas patologias, onde a gente estudou sobre a tuberculose, sobre a hanseníase, sobre a sífilis, dentre outras patologias relacionadas ao reino das bactérias. Pois bem, dando continuidade, a gente vai falar um pouquinho desse outro reino, que é o reino da micologia, que é o estudo dos fungos, onde a gente vai ver que a micologia, ela, por muito tempo, principalmente na década de 70, era determinado como reino animal, ou seja, os fungos, de forma específica, eles não possuíam o seu próprio reino, como agora eles possuem. Devido a algumas características serem muito semelhantes ao do reino animal e ao reino das plantas, esse grupo, ele era composto, era subdividido, digamos assim, as suas espécies, nessas duas classificações. Porém, com muitos estudos, especialistas conseguiram determinar que os fungos, eles possuem características que definem eles como seres que são diferentes, estão mais para o reino animal do que para o reino das plantas. Embora se tenha que os fungos muitas vezes eles ficam agregados e atrelados a alguma planta, principalmente no solo, aonde eles se juntam, eles se agrupam formando aqueles bolores, formando entre outros como cogumelos, leveduras, eles tinham as definições que fossem plantas. E aí a gente vai estudar um pouquinho sobre as características gerais desses fungos. A gente também vai estudar um pouco sobre a importância desses fungos, principalmente na produção também de antibióticos, como a penicilina, que foi o primeiro antibiótico a ser descoberto por um famoso que é denominado Alexandre, onde ele tentando criar uma cultura bacteriana com substâncias bactericidas, ele percebeu que, além de bactérias, naquela colonização, também estava cheia de fungos, notando que, em algumas regiões daquelas porções de estudo, surgiu o fungo, não tinha tanta proliferação de bactérias. E algumas bactérias até tinham já morrido naquele processo. E dessa forma, ele foi pesquisar essas substâncias, na qual ele recebeu o nome de penicilina. Penicílio, como foi denominado anteriormente, por ser o nome genérico e o nome de referência. Que nada mais é do que um antibiótico, né, que vai agir diretamente na parede celular bacteriana, fazendo com que ele ocorra o rompimento, impedindo a mobilidade dessas bactérias e também impedindo que essas bactérias ela criem uma resistência. Pois bem, a micologia geral, ela vai apresentar um pouco dos fungos, que nada mais é do que um conjunto de características próprias que permitem sua diferenciação das plantas. Por quê? Porque elas não sintetizam clorofila, elas possuem uma parede celular que é formada por quitina, diferente da parede celular
do reino das plantas, que é formado por celulose, sendo aí uma das principais divergências e diferença entre esses dois grupos, ou seja, os fungos, eles divergem do reino das plantas. Por quê? Porque na micologia, os fungos, eles possuem na sua composição da parede celular a formação de um carboidrato que é denominado de quitina. Já no reino das plantas, a parede celular deles é formada por celulose, um polissacarídeo. E também está relacionado quanto ao armazenamento de energia. Por quê? Porque no reino da micologia, eles possuem um tipo de reserva que é denominado de acordo com o glicogênio, ou seja, um polissacarídeo, que é a reserva energética dos fungos, e enquanto o reino das plantas, eles são denominados como uma reserva formada por amido, ou seja, as duas diferenças entre o reino dos fungos e o reino das plantas está justamente nisso. A primeira diferença é porque na parede celular dos fungos, eles têm a composição de um carboidrato que é denominado de quitina. Já na parede celular das plantas, eles possuem a formação de um polissacarídeo que é chamado de celulose. A segunda diferença está quanto à forma de armazenamento de energia, ou seja, a reserva energética, que nos fungos ocorre por meio de polissacarídeos, ou seja, a reserva de energia dos fungos se dá pelo armazenamento de glicogênio, enquanto no reino das plantas, esse armazenamento, essa reserva energética, ela se dá em forma de amido. Os fungos, eles possuem algumas características gerais, onde eles são seres eucariontes, o que já diverge eles, né, das bactérias, que são seres procariontes, ou seja, o que são seres eucariontes? São aqueles tipos de células que possuem uma membrana que reveste o seu material genético, ou seja, aquele revestimento que é denominado de carioteca. Então, os fungos, eles possuem toda a sua estrutura bem definida, em que eles possuem o citoplasma, ele possui os mitocôndrios, eles possuem seus ribossomos, assim como eles possuem essa carioteca para o revestimento do seu material genético. Eles são seres imóveis, ou seja, uma vez ele segmentado em qualquer superfície, eles ficam fixos naqueles lugares, como, por exemplo, as leveduras e bolores. E aí, durante muito tempo, eles foram considerados justamente considerados vegetais ou plantas, justamente por conta disso, porque sempre estava associado ao solo, pensando assim que ele era uma plantinha. E somente depois da década de 70 foi que os cientistas eles foram observar que eles são capazes de sintetizar clorofila, ou seja, eles conseguem pegar a luz solar e obter o seu próprio alimento, por meio do peptídeo glucagon na parede bacteriana, na sua composição. Eles são absortivos, ou seja, eles possuem uma forma de absorção por meio dos seus micélios, onde a gente vai ver posteriormente como que se dá a formação estrutural desses fungos, onde eles conseguem extrair do local onde eles estão fixados toda a sua fonte de energia. Eles não possuem tecido verdadeiro, ou seja, a sua composição é por meio de hífos, que eu também irei mostrar na composição desse grupo de forma específica. E eles possuem uma parede celular que é formada de quitina, ou seja, formada por um carboidrato. Eles são seres pluricelulares. Eles são pluricelulares por quê? Porque eles possuem várias células, como por exemplo nos bolores, onde eles têm a propagação de forma mais rápida, mais específica naquele ambiente propício ao seu desenvolvimento.
Eles são seres unicelulares quando eles estão em formas de leveduras, onde cada um possui somente uma célula e a partir dali elas vão fazer o processo de duplicação do seu material genético por meiose ou mitose para se ter a propagação. Estrutura dos fungos. As colônias de leveduformes, eles são pastosas ou cremosas, formadas por micro-organismos unicelulares que cumprem funções vegetativas e reprodutivas. As colônias, elas são formadas por meio de leveduras, bolofos, assim como os cogumelos, onde a gente vai ver que os cogumelos, de forma específica, é muito utilizado principalmente na culinária, onde alguns tipos, como por exemplo o champignon, muito utilizado, né, numa culinária mais refinada. E aí, na sua composição estrutural, eu vou mostrar para vocês que a estrutura dos fungos, ele se dá por meio de várias ramificações que são chamadas de ínfas. E quando a gente tem um conjunto de ramificações que são conjuntos de ínfas, eles recebem o nome de micélio, onde o micélio ele pode ser tanto aéreo como reprodutivo, ou seja, ele pode fazer um tipo de reprodução tanto assexuada como sexuada. Eles são encontrados principalmente na água, na terra, associados sempre ao solo. No ar, existe sob a forma de microscópios esporos, ou seja, quando eles caem sobre os demais variados substratos orgânicos, como os vegetais, como se fosse aquele dente de leão. No momento em que você sopra, você vê que vários esporos, eles se espalham e ali acontece o seu processo de reprodução. Em condições próprias, eles podem se apresentar de forma de bolores, ou seja, quando eles apresentam filamentos ou várias ínfas que no conjunto vão ser denominadas de micélio. Eles também podem ser denominados como leveduras, que nada mais é do que a apresentação em formas ovais ou arredondadas, o que lembra um pouquinho lá nas formas de apresentação das bactérias, onde a gente tem as formas denominadas de cocos, que são essas formas ovais e arredondadas. Temos a ínfa, que é a estrutura básica do fungo, que também pode ser denominada como filamentos. Temos os esporos, que é justamente a parte que vai dar origem à ínfa, ou seja, é a principal forma de composição dessa estrutura fúngica. Temos os plasmidósporos, ou seja, são os esporos de resistência produzidos por qualquer tipo de fungos. Aqui é quando eles conseguem fazer a variabilidade genética da sua espécie. Nessa imagem, a gente consegue observar um pouco sobre a estrutura desses fungos, onde eles parecem um cogumelo, revestimento de um cogumelo, onde essa parte de cima que parece um chapéuzinho, ele é denominado de corpo frutífero, e aí logo abaixo, representando bem como se fosse o caule de uma planta raiz, que várias ramificações pequenas são denominadas de ínfas, essas pequenas ramificações, onde elas possuem o formato de filamentos, em que cada filamento dele, eles também possuem segmentos, ou seja, tem aquelas ínfas que são denominadas de septadas, porque elas possuem 2 núcleos, como também tem aquelas que são de segmento cenotípico, ou seja, aquelas que só possuem um núcleo. E aí o conjunto dessas ínfas vai ser denominadas de micélio. Aqui a gente vai ver um pouquinho do desenvolvimento da hifa a partir de um esporo. Ou seja, a gente tem a hifa septada, como eu falei anteriormente, que nada mais é do que aquele tipo de hifa em que ela possui vários núcleos, ou seja, elas têm as subdivisões por meio de septos, como vocês podem observar, ela é toda subdividida. E aí a gente tem, na imagem seguinte, a hifa cenocítica, ou seja, aquela em que ela é de forma lisa,
onde ela apresenta a parede celular e os seus núcleos, porém ela não apresenta um revestimento séptico. E aqui vocês conseguem observar na imagem C o crescimento da hifa a partir de um esporo, ou seja, o esporo nada mais é do que esses pequenos núcleos que a gente encontra dentro das hifas, seja ela septada como cenocítica, e a partir dali vai ocorrer o seu desenvolvimento, onde cada esporo ela leva o seu material de reprodução, seja ela sexuada como assexuada, para dar origem a uma nova estrutura. O micélio nada mais é do que o conjunto de hifas, possuindo também os micélios vegetativos ou aéreos. Os vegetativos são justamente aqueles em que eles vão se fixar na superfície, ou seja, ele vai servir mesmo como uma raiz de uma planta, e ali ele vai se fixar e vai retirar tudo aquilo que ele necessita para o desenvolvimento desse cogumelo, dessa estrutura fúngica. E temos aqueles que são os aéreos, aqueles que vão auxiliar no processo de reprodução por mitose ou meiose, onde ele vai voar no ar, no ambiente, e aí ele vai chegar a novas plantas e ali ele fazer a sua propagação, ou seja, a sua variabilidade genética. A reprodução dos fungos. Os fungos, eles se reproduzem em ciclos assexuados e sexuados. A reprodução assexuada, ela abrange 4 modalidades, ou seja, essas modalidades são a fragmentada, de artroconídeos, a fixão de células somáticas, o brotamento ou gemulação dos blastoconídeos e a produção de conídeos, ou seja, eles apresentam o modo mais comum de reprodução assexuada, que são produzidos pela transformação do sistema vegetativo do próprio micélio. Mas como funciona isso? Isso funciona da seguinte forma. Eles se dão por meio, principalmente, dos esporos, onde ocorre o processo de meiose zigótica, ou seja, é o zigoto que vai sofrer o processo de meiose, e aí no processo de meiose a gente tem a duplicação desse material genético, a formação de 2 novas estruturas, onde eles de forma aeróbica eles vão precisar do oxigênio, né, para poder fazer seu processo de reprodução e multiplicação, assim como eles também podem se dar por meios anaeróbicos ou anaeróbicos facultativos. Os anaeróbicos são aqueles que não precisam de oxigênio para acontecer o seu processo de divisão, de multiplicação, digamos assim, por meio de meiose e mitose, como também a gente pode relembrar lá das bactérias, né, que elas têm o processo de fermentação, e aqui no reino fúngico também não é diferente. Eles possuem a forma anaeróbica facultativa, onde elas não tendo oxigênio, elas vão fazer a fermentação, onde há a produção de leveduras. Nessas imagens, vocês podem ver, nessa logo abaixo, elas têm os esporos que estão voando, os esporágios, ou seja, esse revestimento, essa cápsula que protege todos esses esporos, e temos as ínfulas, que são essas ramificações em que possuem o núcleo daquela célula. E aí o micélio, logo mais abaixo, que nada mais é do que o emaranhado de ínfulas. O metabolismo. Os fungos, eles são micro-organismos heterotróficos, mas o que são seres heterotróficos ou heterótrofos? Ou seja, são aqueles que mandam uma enzima para fazer uma digestão fora da célula dele, ou seja, ali ele vai absorver, seja ele por meio de sapóbrios, que são os decompositores de restos de alimentos locais ou úmidos, com os parasitas, onde eles vão se alimentar de organismos vivos, ou seja, são aquelas famosas pragas agrícolas.
Esses micro-organismos, eles vivem no solo, na água, no organismo, são eucariontes, e aí o seu tipo de heterótrofos são de acordo com a sua absorção. Classificação. Aqui tem alguns nomes, né, dessas subdivisões, onde eu vou estar mostrando de forma detalhada para vocês. Por se tratarem de nomes, né, assim, de espécies, é bem difícil a gente estar pronunciando esses nomes de forma particular. Temos a importância dos fungos. Os fungos, eles são bastante importantes, principalmente no que diz respeito à decomposição, ou seja, em qualquer matéria orgânica que estiver no processo de decomposição, a gente vai ter a presença de fungos decompositores que estão ali para auxiliar nesse processo de decomposição da matéria orgânica, assim como manter o equilíbrio da natureza. E assim eles são divididos de acordo com a sua espécie, sendo elas denominadas de saprófagas, ou seja, aquelas que desempenham o papel de decompositores, destruindo os cadáveres e restos de plantas e animais, onde ele vai permitir que a matéria orgânica dos seres mortos possa ser aproveitada pelos novos seres que nascem. Assim como também acontece a presença de fungos quando você está fazendo a degradação daquela matéria orgânica que se dá com base em casca de alimentos que você está utilizando no momento. E aí você coloca lá naquele ambiente para servir como matéria orgânica para semear, né? Seja ela uma hortaliça, uma planta, qualquer outro tipo, qualquer outra espécie naquele local. Ou seja, ali você vai ter a presença dos fungos para manter o equilíbrio e fazer esse substrato daquele material. Como aqui vocês podem observar a presença de bolores, principalmente no pão, nas frutas, nas verduras e no processo de decomposição da matéria orgânica. Os fungos, eles, assim como as bactérias, eles também estão associados na produção de alimentos, onde cerca de 200 tipos de cogumelos são utilizados na alimentação, como, por exemplo, o champignon, como eu falei anteriormente, que é utilizado na culinária bastante refinada em alguns restaurantes e que possui um alto custo, né, em relação a isso, a sua aquisição, assim como também tem a presença de fungos na produção de algumas espécies de queijo, de pão, principalmente nas leveduras que são utilizadas no processo de fermentação, assim como o pão, entre outras massas, porque eles vão fazer crescer aquela massa. E aí também temos na produção de bebidas alcoólicas. Os fungos, eles também auxiliam no processo farmacêutico, ou seja, na produção da indústria de antibióticos, onde os fungos eles têm o papel em destaque, porque Alexandre, como eu falei anteriormente também, foi ele que, com base em alguns estudos, ele descobriu que naquele seu material que ele estava estudando, além de ter a propagação de bactérias, tinha algumas colonização de fungos. E a partir dali, naqueles fungos, até mesmo a colônia de bactérias já havia sido destruída por completo. E aí ele percebeu e deu a denominação de penicilina, que foi um antibiótico utilizado principalmente durante a Segunda Guerra Mundial. E também foi a partir daí que eles conseguiram fazer o controle de algumas patologias antes que fazer a disseminação de várias pessoas, porque não se tinha ainda uma medicação de forma específica para fazer o seu tratamento. Aqui tem algumas imagens de como eles fazem esses estudos para descobrir se naquele material tem a propagação de bactérias, de fungos, de protozoários, de algas e outros seres. Ali, né, novas estruturas a serem analisadas. Na presença principalmente também da produção de antibióticos, assim como as bactérias. E os fungos, eles também, além de trazer esses benefícios,
eles, assim como as bactérias, eles também trazem vários problemas à saúde. Entre elas está as alergias, as micoses, processos de infecções cutâneas, subcutâneas. Também tem a intoxicação pela ingestão de determinados cogumelos, aqueles que as pessoas acham que por se fazerem a utilização do champignon, né, todas as espécies de cogumelos são comestíveis, e aí acabam por pegar qualquer espécie, e aí naquele substratozinho de micélio, de linfas, ele tem o seu material tóxico, e aí as pessoas apresentam esse tipo de intoxicação. Também temos aquelas infecções pulmonares invasivas que são ocasionadas por histoplasmas. Epidemiologia das micoses. Cerca de 100 das milhares de espécies conhecidas de leveduras e fungos filamentos provocam doenças em seres humanos e animais. As infecções micóticas humanas se agrupam da seguinte forma, ou seja, essas micoses que são obtidas com base na descamação ou quando você entra em contato com alguma superfície que está contaminada, e aí a gente precisa entender o que é essas micoses, que micose nada mais é do que as infecções, né, que são provocadas pelo crescimento excessivo de fungos e que muitas vezes podem afetar a pele, o couro cabeludo, as vias aéreas superiores, ainda mais aquelas que são mais úmidas do corpo. Ou seja, os fungos, eles estão presentes em todas as pessoas, em todos os locais, onde tem o desenvolvimento de micoses, e está ligado a fatores como o nosso sistema imunológico, principalmente quando a gente deixa o sistema imunológico bem baixo, né? Quando a gente deixa ele enfraquecido, e também quando se faz a utilização do consumo excessivo de açúcar ou de açúcar ou de medicamentos alérgicos. Eles associam-se bastante às partes de mucosa, como, por exemplo, a mucosa oral, a mucosa vaginal, a intestinal, que é proveniente da flora, né, bacteriana, e tem a função de fermentação. Dessa forma, a gente tem a apresentação de diversos tipos de micoses no organismo, onde possuímos algumas pessoas têm o desenvolvimento de micoses superficiais, ou seja, aquele famoso pitiríase, ou seja, o pano branco, né? Quem nunca viu uma pessoa, né, que sai essas manchinhas brancas no corpo, que muitas vezes, né, antigamente as pessoas associavam essas manchinhas pela utilização do giz, né? No quadro de giz, aí dizia que era proveniente, porém, essas manchas nada mais é do que causadas, né, por um fungo, onde elas são encontradas em áreas do corpo rico em glândulas sebáceas, onde ela faz parte da microbiota normal da pele. Essas lesões, elas apresentam-se principalmente na parte dos braços, abdômenes, assim como as partes superior do tronco. Muitas vezes também pode se apresentar no rosto. Elas fazem com que ocorra a descamação daquela pele, da epiderme, com muita facilidade. Tem outro tipo de micose superficial, que é a tinea nigra, ou seja, aquela em que ocasiona uma mácula, ou seja, bem demarcada, e é bem observada principalmente na região palmar e plantar. Ou seja, ela fica como se fosse um mapa, né, a sua forma, e de coloração bem escura. Muitas vezes, elas são assintomáticas, porém, em alguns casos, as pessoas também podem apresentar coceira e vermelhidão naquela região. Nas micoses superficiais, a gente tem a pedra negra, ou seja, aquela em que consiste principalmente na formação de nódulos de grande consistência na haste do pelo, ou seja, bem no folículo piloso, a gente vai encontrar esse tipo de infecção
que vai ocasionar a presença de nódulos que muitas vezes são palpáveis. A pedra branca é o crescimento de consistência pastosa, ou seja, é a mesma espécie da negra, porém, a negra ela tem uma consistência mais dura, enquanto a branca ela se apresenta de uma forma mais pastosa quando você vai fazer a palpação. E aí ela afeta principalmente os pelos do couro cabeludo, do bigode, da barba nos homens. Micoses superficiais aqui vocês podem observar como que elas acontecem. Ou seja, aí no couro cabeludo, ela faz com que ocorra a disseminação, né, de forma muito rápida nesse folículo piloso do cabelo. E aí ela apresenta uma grande descamação, que muitas vezes a pessoa pensa que é uma simples caspa, né, uma seborréia comum. E aí, aos poucos, elas vão apresentando o desgaste desse pelo, desse fio de cabelo, e aí logo tem a queda do cabelo em toda aquela região. Temos as micoses cutâneas, ou seja, aquelas que vão infectar a epiderme, o couro cabeludo e as unhas, que são as famosas frieiras. E muitas vezes também elas saem logo abaixo dos seios, quando faz a utilização bastante de sutiãs, que são de materiais que não são algodão, e aí naquela região deve ser bastante queratinizada, é uma região úmida, então assim, são locais mais propícios, principalmente quando você não faz a higienização de forma correta. Temos a tinha da cabeça, que é essa primeira imagem, que é do couro cabeludo, a tinha crural, ou seja, aquelas que acontecem nas virilhas. Temos aquele famoso pé de atleta, aquela famosa frieira, que acontece principalmente quando você vai fazer a utilização de sapatos fechados, e aí você vai lá, não lava direitinho o pé entre os dedos, e aí também não seca ao calçar esse sapato, e aí põe a meia e ali fica um ambiente propício para a propagação de fungos. E as onicocomicoses, ou seja, aquelas que vão ocasionar como se fosse a putrefação daquela unha, ou seja, naquele local a unha já não vai conseguir mais fazer o seu desenvolvimento e aí vai acabar ela se desgrudando da camada da epiderme e aí você acaba perdendo essa unha. Temos as micoses cutâneas aqui, onde ela vai se nutrir de queratina da pele, pelos e unhas. Como vocês podem observar, elas se propagam de forma bem rápida, em algumas vezes, principalmente quando está relacionado às unhas. Infelizmente, a gente não consegue fazer, em alguns casos, né, a recuperação daquela unha, ou seja, a gente vai precisar realmente fazer a retirada, a extração dela, para que faça o tratamento de forma correta e nasça uma nova unha naquele local saudável. Temos as micoses subcutâneas, ou seja, são aquelas infecções que vão atacar as camadas mais profundas da nossa pele, ou seja, a nossa derme, assim como o tecido subcutâneo, podendo chegar até mesmo às proveniências ósseas. Ou seja, essas infecções fúngicas, elas são localizadas abaixo da epiderme, onde elas são causadas principalmente pelos fungos saprófitos, ou seja, aqueles que vão atuar diretamente no processo de degradação daquela estrutura. Ou seja, ele vai fazer com que ocorra um rompimento daquela camada da epiderme, atingindo a forma mais profunda de uma lesão. São mais comuns jardineiros, fazendeiros pela implantação direta dos esporos ou fragmentos de micélio em uma perfuração da pele, ou seja, aquelas pessoas que estão em contato direto, né, com várias espécies de plantas,
e ali ele não tem aquele cuidado de forma específica no tratamento e controle de pragas, ele acaba se contaminando por esse tipo de micose. Aqui vocês podem observar onde ela já chega, né, num estágio mais avançado, na perna, no rosto, em alguns outros membros superiores e inferiores. Temos as micoses sistêmicas, ou seja, são as infecções fúngicas profundas que vão ocorrer no interior do nosso corpo, e aí elas resultam na inalação de cônios e fragmentos de mucas. Ou seja, são aquelas famosas infecções pulmonares que acontecem quando a pessoa faz a inalação de esporos do fungo, como, por exemplo, aquele famoso dente de leão, né? Muitas vezes a pessoa pega, brincando, solta todo aquele fragmento, e ali nada mais é do que os esporos daquelas plantas. E aí, se você fizer a inalação daqueles esporos, você pode adquirir esse tipo de micose sistêmica. Também tem aqueles que ocorrem, que é denominada blastomicose, que são aquelas que as pessoas têm o hábito de estar comendo, mascando capim em pedaços de plantas. E aí acaba ocasionando nessa infecção por meio desses esporos contaminados, levando às lesões no pulmão e até ulcerações cutâneas. Aqui tem de forma mais específica, né, que ela pode acometer tanto a região superficial, a epiderme, a derme, as proveniências ósseas, como também elas podem acometer as vísceras e alguns órgãos. Temos as micoses oportunistas, ou seja, são aquelas que são ocasionadas quando você está com a imunidade mais baixa, e aí eles vão servir como o famoso hospedeiro, ou seja, tem aqueles distúrbios imunodefensivos e aí apresenta o desenvolvimento de algumas complicações, como, por exemplo, a famosa candidíase, que se dá, né, uma coceira, um corrimento, um ardor, principalmente a urinar. Dentre as micoses oportunistas, elas, né, vão se desenvolver principalmente quando você estiver com a baixa no seu sistema imunológico, também por aquelas pessoas que fazem utilização de drogas ilícitas, distúrbios imunes, doenças pulmonares. Muitas vezes você pode estar com aquele micro-organismo já dentro do seu organismo, porém ele só vai ter o seu desenvolvimento quando você deixar a sua imunidade mais baixa. A candidíase, de forma específica, ela costuma se apresentar principalmente na mucosa vaginal, na mucosa oral, trato gastrointestinal e região retal. É uma das causas mais comuns de infecção genital. Lembrando que esse tipo de patologia, quando é feito tratamento, tanto a mulher como o parceiro precisa ser tratado. Ela ocasiona o quê? Principalmente uma coceira, um corrimento vaginal, que se assemelha àquela nata de leite, e muito ardor ao urinar, onde a pessoa fica com várias micções e aí não consegue urinar de forma satisfatória por conta dessa ardência. Temos os bolores, que é comum no pão, na decomposição de alimentos, e a famosa seborreia, ou seja, uma doença inflamatória superficial, que é aquela famosa caspa, onde ocorre a descamação, né, daquela área, daquela superfície, e eles gostam principalmente do couro cabeludo. Aqui nós temos o nosso exercício de fixação, onde vocês irão fazer essa atividade, fazer toda de uma das questões, e aí vocês estarão me enviando por e-mail, onde eu estarei passando no grupo da sala.